O Brasil vive um momento de contrastes econômicos. Enquanto a produção industrial surpreende e o desemprego diminui, o equilíbrio fiscal permanece distante. Com tantas opções de investimentos disponíveis, os investidores estão realmente prontos para aproveitar as oportunidades e enfrentar os riscos que este cenário instável pode oferecer. Por que você vai comprar essa ação, fazer esse investimento agora que está caindo 10, 15, 20, 30%? Mas é nesse momento também que quem tem esse apetite a risco, consegue identificar essa oportunidade, vai fazer grandes fortunas, né? Em meio a tantas variáveis, como os investidores podem se posicionar estrategicamente? Quais são as oportunidades e os riscos que emergem em um cenário tão dinâmico? Fazer investimento, seja produtivo, seja no mercado financeiro, você precisa entender um pouco desse risco inerente aqui no Brasil, né? Que surgem as belíssimas oportunidades e às vezes também ir na contramão de todos os mercados, né? Às vezes você vai abrir uma empresa, fala, mas por que você está fazendo isso se ninguém está fazendo isso, né? Se fosse tão bom, alguém já teria feito. Mas aí também que mora a grande oportunidade, assim como vale também no mercado de renda fixa, num título público, assim como vale no mercado de renda variável. Marco, estamos vendo dados econômicos surpreendendo positivamente, como produção industrial, desemprego em queda, só que, no entanto, de um outro lado, acho que a gente tem uma questão fiscal ali que parece seguir um caminho mais delicado ou mais complicado. Eu queria entender como que você, de fato, enxerga esse desequilíbrio e esses impactos nos investimentos. Uma das características desse ano de 2024 tem sido essa surpresa positiva em relação à atividade econômica. A gente sabe que em 2023, alguns anos anteriores, a gente teve um peso muito grande da agricultura surpreendendo positivamente, contribuindo para o PIB. Né? A gente fala também que o país é abençoado também, mas esse ano, 2024, a gente não tem, ou pelo menos não nessa mesma intensidade. Por outro lado, outros setores, como serviço, indústria, têm surpreendido positivamente. Grande parte disso também são investimentos que foram represados por muito tempo, e foram sendo destravados por conta de reformas, foram sendo realizadas ao longo de governos anteriores, e agora esses investimentos começam a aparecer o efeito. Né? A gente fala assim, é uma usina hidrelétrica, é uma fábrica, é uma indústria, uma ferrovia, que começa a gerar resultado para o país como um todo. Né? A grande dúvida do país é se, de fato, a gente está preparado para ter um crescimento sustentável, né? Que sempre os economistas tentam encontrar, que a gente chama qual que é o PIB potencial. Será que o Brasil tem capacidade para crescer, por exemplo, 5% ou mais, de uma forma sustentável por muito tempo? Certamente não. E aí uma das dúvidas que a gente tem, por exemplo, nesse ano de 2024, infelizmente, é que já com um período um pouco mais seco, infelizmente também se traduzindo em muitas queimadas, né? A gente vai discutir se isso é natural ou não, mas de fato, como a nossa matriz energética ela é muito limpa, é muito positivo isso, mas por outro lado, muito dependente do regime de chuvas. Então a gente não consegue, isso só para entender um fator simples, né? A gente pode passar por vários fatores, por mão de obra, para qualificação, né, por produtividade. Mas um dos fatores é a própria energia. A gente não tem uma capacidade instalada suficiente para crescer muito por muito tempo, só para entender alguns dos fatores. Então, de um lado, a gente tem a atividade econômica surpreendendo positivamente, pelo menos para esse ano 2024, mas ao longo do, como você colocou, a gente tem uma série de dúvidas, né? Porque a gente sempre fala assim, qual que é a construção de um PIB? Né? Vamos ser bem simplista aqui. A gente tem gastos do governo, tem os investimentos, né? Sobretudo privados, e a gente tem as exportações e importações, né? A balança comercial. Então, como a gente, uma parte também está sendo sustentada pelos investimentos públicos, né? Pelo gasto público de uma forma geral, mas chega uma hora que tem um limite, né? Então a gente vai ficando mais endividado, vai ficando com uma percepção de risco, assim como nós, né? Uma pessoa física. Na hora que você vai pegar dinheiro no banco, se você tem muita dívida, não necessariamente você tem um custo de crédito mais alto. E é isso que está acontecendo no Brasil, né? Que a gente chama predominando, né, o resultado fiscal, a política fiscal, ou seja, a gente gastar cada vez mais, que pode ser bom para o crescimento do PIB no curto prazo, mas acaba se tornando insustentável. A gente já viu casos parecidos como a Argentina, outros países aqui da região, acaba se traduzindo em crescimento menor no longo prazo, né, empobrecimento das famílias no longo prazo e, de certa forma, o país ficando mais arriscado em termos de endividamento. Essa é a preocupação para o longo prazo. E aí, consequentemente, se a gente tem tudo isso, a gente tem inflação maior
e a gente tem a percepção de que o país precisa financiar uma taxa de juros maior. Então, essa é a percepção que o investidor tem nesse curto prazo, essa é a preocupação, de não uma preocupação talvez que perdure pelos próximos 2 anos. Ô Marcos, você até falou ali, né, do resultado desses dados econômicos sendo muito impulsionado por micro-reformas, né, que foram muito importantes, inclusive, para determinados setores. E você traz, acho que muito interessante, essa leitura mais a longo prazo, especificamente, né, do que tem pesado bastante ainda para os investidores. Quais as outras reformas? Muitas vezes a gente fala da reforma tributária ou fala de uma necessidade de uma reforma muito mais ampla, previdenciária, mas o quanto você enxerga ainda que a gente pode avançar, principalmente em micro-reformas, que possa trazer impactos para determinados setores, ou quando a gente fala muito também em relação, falei em produção industrial, a necessidade da gente ter ali talvez um planejamento de escoamento pela nossa malha, não só rodoviária, de pensar em algo assim que possa destravar e trazer ainda grandes oportunidades. Quando a gente fala de reforma, a gente sempre lembra das reformas mais emblemáticas e mais importantes para o país, né? A gente está passando de uma reforma que, de certa forma, precisa ser discutida, debatida, principalmente a parte da tributária, que a gente está só na fase de regulamentação, né, nesses próximos anos, a gente faz esse processo de transição. Agora a gente começa a discutir a reforma tributária que a gente diz da renda. No Brasil a gente fica muito distante, porque sabe que é impopular, né? Mexe com a popularidade de um governo fazer uma reforma administrativa, mas é necessário. Cada vez mais a gente tem um Estado maior, mais inchado e não necessariamente mais produtivo, acho que essa é a grande discussão. Até em programas anteriores, né, eu estava vendo aqui a gente falando um pouquinho sobre a educação, principalmente a qualidade dos investimentos públicos. Não é só que o Brasil investe pouco, né? O Brasil em algumas questões até investe bastante em termos de PIB, mas não chega, ou chega distorcido, ou a gente não consegue medir, transformar isso em qualidade de vida da população, né? E outras questões que eu diria que são não necessariamente reformas, mas são regulamentações, né? Como, por exemplo, o que aconteceu o marco do saneamento recentemente, né? Você traz investimentos, né? A gente está passando, por exemplo, nesse ano 2024, com o processo de privatização da Sabesp, né? É lógico que a privatização envolve municípios, né, estados, política, mas a gente sabe o quanto de investimento que a Sabesp necessariamente vai fazer para universalizar, né? Ou seja, chegar ao saneamento, chegar à água potável para toda a população do estado de São Paulo, né? Então, quais são os estados que já estão nessa fase? São poucos, talvez só o estado de São Paulo. Alguns um pouco mais próximos, não na mesma magnitude. Então, a gente precisa desses marcos regulatórios para, de certa forma, ter uma segurança jurídica para o investidor. De novo, o que é um saneamento? Ele não vai amortizar, né, que a gente diz, esse investimento, você não vai recuperar esse investimento nos próximos 1, 2, 3 anos. Você vai recuperar esse investimento daqui a 15, 20, talvez 50 anos. E primeiro você tem que gastar muito dinheiro, né, fazendo essa tubulação, enfim, chegando com a água, com o tratamento, e depois você vai ter a receita em cima disso, né? Então, esse tipo de investimento precisa ter um marco regulatório muito firme, muito forte, um contrato de longo prazo, né, que seja respeitado para que esses investimentos ocorram. Então, só um exemplo, a gente precisa de outros marcos regulatórios em outros setores para ter essa segurança jurídica, né? Porque a gente até teve uma preocupação recente aqui no Brasil, é justamente a gente tem um ambiente, né, que estimula não só o governo, mas também a iniciativa privada fazer investimentos, a gente tem muita dúvida, né? E todo dia a gente acorda, né, com um regime tributário muito complexo, leis, né, discussões não só no Senado, né, não só no STF, não só nos órgãos regulatórios. Então é um pouco dessa discussão, né? O empreendedor acaba perdendo muito tempo, né, para entender se está fazendo a coisa correta e não gastando tempo com o business, né, com o dia a dia do negócio dele. Então o marco regulatório, assim como outras reformas, trazem essa segurança para o investidor por longo prazo, mas a gente tem muito espaço ainda para desenvolver, né, a iniciativa privada aqui no Brasil. Ô Marco, depois até vou falar um pouquinho mais sobre a questão de insegurança jurídica, mas voltando para essa nossa discussão e até mesmo, né, esse cenário que o brasileiro parece que já está bem acostumado em relação a muitas incertezas, até mesmo certezas econômicas, mas a gente vê que tem alguns investidores, muitos investidores inclusive, que souberam aproveitar bem as oportunidades dessa volatilidade. Como
na sua visão, se dar bem investindo no Brasil? A gente vê muitas vezes no cenário de incerteza, até mesmo gestores falando, eu estou pessimista com ativos variáveis, de renda variável no Brasil, mas muitos acabam aproveitando dessa volatilidade para ter bons retornos. Acho que o Brasil, a gente sempre fala que não é para principiantes, né? Essa frase é muito antiga e muito utilizada no dia a dia. Então, vão surgir oportunidades, mas para quem sabe, acho que principalmente o empreendedor, ele é um investidor de risco, não deixa de ser. Está pegando o capital dele, depois ele está trabalhando ou numa esfera pública, ou numa esfera privada, no CLT, mas ele tomou a decisão de tomar risco com a própria pele, né? Então, o investidor também, fazer investimento, seja produtivo, seja no mercado financeiro, você precisa entender um pouco desse risco inerente aqui no Brasil, né? Que surgem as belíssimas oportunidades e, às vezes, também ir na contramão de todos os mercados, né? Às vezes você vai abrir uma empresa, fala, mas por que você está fazendo isso se ninguém está fazendo isso, né? Se fosse tão bom, alguém já teria feito. Mas aí também que mora a grande oportunidade, assim como vale também no mercado de renda fixa, num título público, assim como vale no mercado de renda variável, né? Algumas vezes os investidores ficam avesso a risco e falam assim, pô, mas por que você vai comprar essa ação, fazer esse investimento agora que está caindo 10, 15, 20, 30%? Mas é nesse momento também que quem tem esse apetite a risco, consegue identificar essa oportunidade, vai fazer grandes fortunas, né? E isso é cíclico, né, no Brasil, né? A gente tem, pelo menos tudo mais constante, um regime democrático, onde que a gente tem troca de poderes, né? A gente tem ciclo econômico aqui no Brasil, agora às vezes estimulado por commodities, às vezes estimulado pela enfim, agricultura, mas a gente também tem oportunidades que surgem, né? Lógico que eu não quero aqui transparecer que a gente precisa ter uma crise para surgir oportunidade. Não, longe disso. Mas muitas das grandes oportunidades, multiplicar seu capital por 2, 3, 5, 10, no curto prazo, num curto prazo de tempo, elas surgem nesses momentos de crise. E aí, como você consegue medir, é só olhar sempre com o contexto histórico, né? Isso já aconteceu? Já aconteceu. Mas quantas vezes? Raríssimas vezes. Aí a gente está passando, de fato, num momento de crise, né? E aí até tem uma frase, né, em chinês, que crise, né, o sinônimo de crise em chinês também é um sinônimo parecido, né, o ideograma também é parecido com oportunidade. Então, toda crise também tem uma oportunidade. Depende de como você vê, como você absorve isso, né? E vai muito do comportamento da pessoa. A gente sempre fala assim, eu, Marco, né, a BMC, a gente tenta levar as informações, mas sempre cabe a decisão individual e cada um entende se é uma crise ou se é de fato uma oportunidade. Ô Marco, inclusive você falou ali em diversificação, né, e oportunidades. A gente teve uma grande, acho que, mudança no cenário de investimentos como um todo, até mesmo aumentando essa possibilidade de outras alternativas de investimentos, né? Acho que antes a gente tinha muito ali bolsa e alguns produtos, e talvez me arrisco até a dizer aqui, muito ruins ali, que eram oferecidos de renda fixa, muito oferecidos por bancos e muitas vezes aquele gerente tentando, né, ali oferecer o que era melhor de retorno para ele, de remuneração, do que para o cliente em si, mas a gente teve uma mudança muito significativa com outras possibilidades, inclusive para os investidores. Seja investir no exterior, seja investir em produtos tokenizados, criptomoedas, ótimos produtos de renda fixa hoje. Como que você enxerga, de fato, essa mudança neste cenário? E se, na sua opinião, você acredita que o que precisa ser feito para que investir em empresas, por exemplo, listadas hoje na B3, elas não percam a relevância com o tempo ou com tantos outros produtos que ficam competindo? Hoje eu acho que a gente está numa fase gigante de transição no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil. E o próprio Banco Central, brasileiro, ele é muito vanguardista. Ele está sempre querendo estar à frente, junto com o desenvolvimento, né? Vamos pegar o caso do Pix, que acho que é o mais emblemático, mas sempre discutindo a parte regulatória, né? A parte de tecnologia. E o Banco Central brasileiro, ele é muito o desenvolvimento do Open Finance de fato, né? E com isso surgem, né, de outras formas da gente fazer investimento. São formas mais fáceis, mais acessíveis, com muita tecnologia, né? Vamos pegar o exemplo há 10, 15 anos atrás, o surgimento das plataformas de investimento, né, como se fosse um supermercado, que a gente não tinha um conceito, né? Antes era só através do seu banco, da sua corretora. Hoje você consegue acessar 10, 20, 40, 50 produtos num lugar só, de uma forma totalmente digital.
Essa desregulamentação, né, vai acabar trazendo uma série de produtos novos. Já estão surgindo, mas vai continuar surgindo produtos novos. Aí, para mim, o investidor, né, de um lado, o lado positivo, ele vai ter acesso a cada vez mais produtos, né? Então vai precisar entender muito quem que é o seu perfil, se você entende o produto, mas talvez a gente precise cada vez mais de TVs, né, de BMCs, de educadores financeiros, para levar essa informação, né? Para você saber, de fato, você sabe o que você está comprando, você sabe onde está investindo, você sabe o risco que você está correndo. Então hoje é muito acessível, né? A gente tem cada vez mais produtos digitais, né? Talvez a Bolsa, a B3 seja somente uma das alternativas de alocação, mas cada vez mais vão surgir outras alternativas, né? Só que a gente vai precisar cada vez mais de educação, de mais conhecimento, porque, de novo, esses produtos, na maioria das vezes, você vai envolver algum tipo de risco, né? A gente não tem um investimento sem risco, mesmo o Tesouro Selic ali, talvez envolva algum ponto de risco, né? Mas dali para lá, né, ou seja, excluindo o Tesouro Selic, a gente tem todos os produtos que envolvem algum tipo de risco, né? Mas tem muita novidade acontecendo e acho que até o desenho do próprio Banco Central é que talvez nos próximos anos, você está vendo esse programa no ano 2024, a gente vai ter muita mudança, né? E ouso dizer que talvez num futuro não muito distante, você talvez não tenha no seu celular nem mais um aplicativo do seu banco. Você vai ter um aplicativo que vai agregar 2, 5, 10 contas diferentes, né? E você vai escolher o crédito eu quero fazer nesse banco, o consórcio nesse banco, o financiamento nesse banco, o investimento nesse banco. Você vai ter 10, 15 contas diferentes e um agregador de tudo isso, né? E o Brasil sempre tem uma chance muito grande de ser um dos primeiros a ter esse movimento. Enfim, muita novidade, né? Marco, a gente estava falando anteriormente, aí você trouxe um tema interessante sobre a questão de riscos, né? Ali, muitos investidores, inclusive, têm ali se voltado para ações de empresas que são mais resilientes, têm, né, muitos perfis diferentes, inclusive, e a gente também tem muitas empresas que são boas pagadoras de dividendos. Eu queria entender um pouquinho, na tua leitura, de fato, né, como calibrar essa questão das estratégias, colocar, às vezes, ali as oportunidades que os riscos, às vezes, oferecem também. Quais setores que você tem enxergado diante deste cenário que podem ser mais promissores, principalmente para quem quer proteger o seu patrimônio? Quando a gente fala de investimentos em ações, né, especificamente, talvez as ações teoricamente mais fáceis de serem compreendidas são as ações de dividendos, né? O que é isso? Você está sendo sócio de uma empresa, né? E essa empresa, a receita dela esse mês é muito previsível, e do mês que vem também é muito previsível, e daqui a 2 anos é relativamente previsível, né? Então vamos pegar o caso que a gente falou lá no comecinho, do caso de saneamento, né? Vamos pensar o seguinte, que a companhia não faça nenhum investimento, talvez a receita dela desse ano e do ano que vem só vai ter uma diferença, só vai ter o reajuste da inflação, né? O reajuste tarifário que acontece uma vez por ano, né? Mas você está lá na sua casa, se não nasceu ninguém, o seu consumo de água vai ser o mesmo o ano que vem, no próximo ano, né? Então vai ser relativamente parecido, né? Não vai ter muita diferença. Então são empresas muito previsíveis, né? Geralmente elas que a gente chama são geradoras de caixa, né? E acabam optando por distribuir, né, os seus dividendos, né? Cada uma no seu setor, são setores regulados, usualmente são setores previsíveis. Esse tipo de empresa tem atraído cada vez mais investidores, principalmente novos investidores, né, que estão vindo para a Bolsa. Porque esse é um setor muito bem discutido também, né, nas redes sociais, tem grandes investidores aqui no Brasil, e é um tipo de investimento que as pessoas buscam para ter uma renda adicional, né? Ou seja, você pode receber uma vez por semestre, uma vez por mês, às vezes tem empresa que paga todos os meses, mas uma renda adicional do seu investimento, né? Então, você pode ir lá comprar um imóvel, né, para alugar, ou você pode comprar uma ação, mas uma ação, às vezes com 100, 200 reais, você já começa a ser acionista, já começa a receber, ou até os famosos fundos imobiliários, né? Mas dentro do investimento em ações, o investidor precisa entender que é sempre um investimento de risco, né? Então tem muita incerteza, tem muito potencial. No longo prazo, esse capital precisa ser remunerado, precisa compensar esse risco, né? Mas a gente sabe que no Brasil, troca de governo, aqui tem impeachment, tem juros que sobem, tem juros que caem, tem muita política, influência externa, tem diversos fatores, fora toda a incerteza das companhias, né, individualmente. Então, no longo prazo, tende a ser um investimento que o risco compensa.
Então, por isso que cada vez mais o investidor, na minha visão, tem procurado, né, o tema de dividendos, de empresas que pagam bons retornos através de proventos em ações, né? Ô Marco, eu sei que você gosta bastante, a gente sempre fala, quando tem oportunidade, sobre as small caps, né? E elas frequentemente apresentam ali bastante oportunidade de valorização, principalmente em cenários quando a gente tem ali um cenário mais de queda de juros. Não que seja o cenário agora nosso, até mesmo nessa perspectiva de continuarmos ali com uma política monetária ainda mais contracionista, mas eu queria entender na sua visão e na sua opinião, né? Ainda há oportunidade, é o momento para o investidor olhar para essas pequenas empresas? Vamos começar não é de trás para frente, de fora para dentro, né? Tá. Mas tem um estudo que fala que quando o Banco Central norte-americano começa a reduzir os juros, né, nos outros 12 meses depois, as ações que eles chamam de mid-caps, ou seja, tira as 100 maiores empresas americanas, que são empresas de tecnologia usualmente, elas são as que melhor performam em bolsa depois do início de corte de juros nos Estados Unidos. Então, você está 100% correto. Em períodos de afrouxamento monetário, de queda de juros, esse tipo de ação costuma performar melhor, né? Aqui no Brasil também não é diferente. A gente tem o desafio se os juros vão cair ou não aqui no Brasil. Mas, de fato, quando a gente compara, por exemplo, o desempenho do Ibovespa, né, faz uma relação Ibovespa dividido pelo Small Caps, né, pelo índice SMLL, né? A gente está no pior patamar talvez nos últimos 10 anos dessa relação. Ou seja, o Ibovespa já subiu, já caiu, já subiu, só que as ações small caps, em média, medida pelo índice, nunca subiram nesse período, né? Nesses últimos 3, 4, 5 anos. Então, essas ações estão com múltiplos muito baixos. É lógico que elas também têm suas dificuldades, né? Algumas podem estar alavancadas, podem sofrer mais por conta de juros mais altos. Mas se a gente olhar por essa relação, né, as small caps estão num patamar muito, muito depreciado, né? Infelizmente, como elas dependem talvez mais do movimento de juros, e os juros no Brasil está num patamar muito alto, talvez elas não performem no curtíssimo prazo. Mas também eu não posso aqui desmentir quem fala que elas não estejam baratas. Não, estão muito baratas. Mas talvez a performance em bolsa continue sendo dessas empresas um pouco maiores por conta dessa aversão ao juros especificamente. Então a gente teria que ver talvez um assunto mais para o ano que vem, para 2025, caso a gente tenha de fato uma redução de juros, um cenário que é possível cair juros aqui no Brasil, aí talvez a gente comece a olhar. Isso não quer dizer, né, não descarta que isoladamente aquilo que a gente chama de stock picking, não surjam boas oportunidades, né? Muitas vezes o investidor, claro, né, a gente tem perfis ali de investidores, mas muitas vezes o investidor pode se sentir até no excesso ali de informação sem saber de fato o que fazer ou como enxergar essas oportunidades. Queria que você trouxesse para a gente, né, você que lida muito com isso no dia a dia, qual que é de fato a importância de um suporte profissional, principalmente para auxiliar ali investidores na hora de tomar suas decisões, montar essas estratégias, proteger seus patrimônios, diversificar diante dessa cesta tão grande? Cada vez mais, até começando pela parte regulatória, né? Acho que cada vez mais o investidor, principalmente, ele está procurando um profissional, né? Então, nos últimos anos, a gente teve essa evolução do mercado de assessoria de investimentos. Então, antes era muito concentrado nos bancos, nas corretoras. Hoje a gente já tem alguns milhares aí de assessores de investimentos. Esse mercado ainda tem muito espaço para crescer, né? Mas também o modelo, que é o modelo europeu, que também já está evoluindo muito nos Estados Unidos, é o mercado que a gente chama de consultoria. O que muda, basicamente, que o consultor ele é remunerado pelo cliente. Então, o cliente ele chega, ele paga, né, uma taxa para esse consultor, né? Que a gente chama o fee-based, né? Ou seja, é uma taxa fixa. Marco, eu vou pagar pelo seu serviço R$100 por mês, R$1.000 por mês, né? É diferente do assessor que ele vai receber pelo produto, pelo rebate do produto. Então depende do produto que ele está alocando. Ele começa a entrar em conflito em algumas vezes, não necessariamente sempre, né? De novo, também tem assessores muito bons, né? Mas o mercado de consultoria ele tenta tirar um pouco esse possível conflito que possa ter com o cliente, tá? Isto posto, acho que cada vez mais o investidor, né, ele vai entendendo que ele precisa desse atendimento, né, exclusivo, né, individual, e vai procurando profissionais, né? Antes, lógico, não quer dizer que é um mercado que nunca existiu, não, sempre existiu. Mas antes, quem atendia, fazia esse serviço era o gerente do banco, era dentro de uma agência, né? Então você batia lá e falava, eu quero aplicar num CDB aqui na minha conta.
agora continua em serviço, mas é alguém independente, né, que vai passar a melhor sugestão de alocação para você, né, independente, vamos colocar assim, independente da opinião do banco, né, não necessariamente o que é melhor para o banco ou o que é melhor para o cliente. Então, tentar isolar um pouco desses possíveis conflitos, né? Então, a gente está evoluindo muito, até para quem está assistindo, é um mercado em franca evolução e expansão, até como uma alternativa de emprego, né, de profissionalização. E para nós que somos investidores, a gente sempre faz a sugestão, procure um profissional, e é um profissional que você se identifica, independente, qualificado, né? E todos eles, mais importante aqui, são certificados. Nesse mercado não tem como trabalhar se não tiver uma certificação. Né? Certificação sempre para a sua função. Assessor, consultor, né, gestor, cada um tem uma certificação específica. Você citava, né, dessa importância, de fato, até mesmo dos investidores terem um suporte profissional. E aí eu queria entrar numa outra questão aqui contigo, que é a tecnologia, né? O mercado de investimentos, ele sofreu uma mudança, acho que muito significativa. O avanço da tecnologia especificamente democratizou bastante o acesso a esses produtos nos quais a gente estava comentando aqui, mas a gente tem, acho que, uma grande mudança também com a chegada do uso da inteligência artificial. E tem impactado isso, acho que diretamente ali, o mercado financeiro. Como que você enxerga, de fato, o papel da IA na gestão de patrimônio, nos investimentos globais, e principalmente porque a gente estava falando ali em termos de assessoria, de consultoria, tem muitas dúvidas e ainda perguntas, será que a inteligência artificial ela vai fazer este papel de um consultor ou não? Sim. Eu acho que tem muitos trabalhos, né, dinâmicos do dia a dia, principalmente processuais, que a tecnologia, a própria inteligência artificial, ela vai substituir. Ela vai transformar em algo mais rápido, mais dinâmico e até mesmo mais seguro. Então, por exemplo, Marco, eu tive um problema com a minha senha aqui, né? Fui bloqueado. Você teria, há alguns anos atrás, que ir até uma agência bancária. Hoje você faz por WhatsApp. Vai chegar um momento que você vai falar com um chatbot, né? Hoje já tem acontecendo isso, rapidamente você já tem uma geração de uma senha, validado, é você mesmo que está lá do outro lado, enfim, tecnologia, você consegue até trazer mais segurança. No lado do investimento, eu acredito também que tem muitos processos que vão se tornar muito mais dinâmicos, né? Mas, pelo menos no curto prazo, a gente não vê essa substituição, né? Em algum momento, as pessoas ainda, usam tecnologia, mas ainda confiam em pessoas, né? Então, do outro lado, você precisa ter uma pessoa para conversar, sentar, tomar um café, fazer uma ligação, fazer uma reunião online. Então, sempre a decisão final vai ser a 4 mãos, mas sempre coordenado por uma pessoa. Vai utilizar muito a tecnologia para acessar novos produtos, trazer mais segurança, mais agilidade, né? E acessar realmente o mercado global, mas não vejo essa substituição. A gente já tem, né, algumas utilizações de gestão automatizada, né? Então, vou pegar assim, carteiras automatizadas, né? Por exemplo, eu, Marco, recomendo essa carteira aqui, né? Eu falo, mas Marco, eu não quero acompanhar, não tenho, como é que eu tenho que comprar cada ação? Se você mudou um mês, não, você entra lá na corretora, fala, quero acompanhar a carteira do Marco, né? Aqui no Profit tem lá o Cop Trade, enfim, você consegue acompanhar de uma forma, tem uma tecnologia, né? Alguns conceitos de IA, de inteligência artificial. Então, você consegue alocar em alguns produtos que não existiam no passado. Mas eu sempre vejo uma interação humana. O que eu gosto muito da tecnologia é que a gente vai começar a acessar alguns mercados, que o Brasil já está evoluindo para isso, mas ainda ele é muito neófito, né? Então, vamos pegar o caso, por exemplo, só para citar alguns exemplos aqui, né? Agência bancária, né? Tem Nubank hoje, talvez seja um dos maiores bancos do Brasil, não tem uma agência bancária, né? Ou se tiver uma ali, enfim, mas tem bancos que são digitais que não têm uma agência. Outro exemplo aqui, fala assim, Marco, eu quero investir numa obra de arte, né? Mas eu vou precisar de 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais para ter uma obra de arte e deixar na minha sala. Como que é isso, né? Como é que é o cuidado? Não, você pode, através de tecnologia, comprar como se fosse um pedacinho representando uma obra de arte de 5 milhões de dólares, né? E você não precisa de 5 milhões de dólares, você precisa de 10 mil reais. Então, hoje a gente consegue acessar produtos, né? Então, eu vejo a tecnologia ajudando muito a acessar produtos, ficar mais rápido, mais seguro, mais acessível,
mas eu não vejo ainda essa substituição acontecendo, como alguns vêm dizendo assim, vai deixar de existir o gerente, o assessor, o consultor, não. Né? Acho que o consultor precisa se familiarizar com esses conceitos, né? E também introduzir dentro do seu discurso, dentro do seu dia a dia. Né? E a gente, falando em tecnologia, a gente viu esse ano específico de 2024 as empresas de tecnologia performando muito bem, principalmente quando a gente olha para a Bolsa Americana, né? E acaba até sendo contraditório o que a gente estava falando lá atrás, né? O cenário de juros altos ainda nos Estados Unidos e ainda assim as bolsas também, elas estavam ali dando recordes máximas, mas muito sustentadas por essas empresas de tecnologia, diante muito dessa necessidade, inclusive, da IA. Só que aqui no Brasil, quando a gente tenta olhar, né, aqui para o Brasil, para o nosso índice, eu queria entender um pouco da tua leitura. Você acredita que a gente, de alguma forma, pode se beneficiar destas tendências globais ou ainda a gente está muito atrasado nesse aspecto? Bom, tem uma soma de fatores aqui, são vários assuntos em um só, né, nessa pergunta. Mas primeiro, olhando lá para fora, por que as empresas de tecnologia estão subindo muito? Né? Minha visão, e eu sempre fui defensor que não existe uma bolha lá fora. Né? Alguns falaram, vai estourar, é igual 2001, tá pior, né? A bolha.com. Não, pessoal, as empresas elas estão numa velocidade de expansão das suas receitas, principalmente da sua lucratividade, muito rápida. Então parece assim que a gente chama, os múltiplos estão muito altos. Né? Está negociando a 30, 40, 50, 60 vezes o lucro projetado. Mas se é uma empresa que tem capacidade de dobrar o lucro todo ano, né? Se eu olhar para o lucro do ano que vem, talvez o múltiplo já não seja o mesmo, seja muito mais barato. Então, para entender uma questão aqui matemática, né? Mas as empresas brasileiras aqui, justamente o inverso é verdadeiro. A gente não tem a capacidade de crescer a nossa lucratividade, né? Então, assim, quem está crescendo lucratividade aqui no Brasil de uma forma consolidada por muitos anos, né? Aí agora o pessoal pode criticar, né? É o setor financeiro, por exemplo. Né? O setor financeiro, os bancos têm uma capacidade incrível. Tem ano que cresce 10, tem ano que cresce 20. Né? Ou seja, as ações em bolsa, na média, teriam que acompanhar essa evolução. E por isso que as ações em bolsa acabam subindo entre 10, 20 e 30% por ano, as ações mesmo dos grandes bancos. Né? Porque eles têm capacidade de expandir lucro, independente do cenário. Se o juros está alto, se o juros está baixo, se o Brasil está em recessão ou não, né? Mas será que todas as companhias têm essa capacidade de expandir o lucro? Não, a gente viu que não. Pega o setor de varejo, sofreu como um todo, tem empresa reduzindo o lucro, tem empresa entrando no prejuízo, e a hora que começa a queimar a caixa, reduzir o lucro, por vários motivos, pode ser por concorrência, pode ser por juros altos, que a gente chama custo de capital é muito alto. Então vamos pegar, por exemplo, fazer uma conta simples aqui, né? Nosso custo de capital Selic 10% ao ano, né? Imagina que você faça uma margem operacional, sobre ali no lucro operacional 10%, mas o seu custo de capital é 10%, no final do dia você está trabalhando de graça, não sobra nada. Né? De novo, conta simples aqui, né? Mas tem muita empresa que trabalha no 0 a 0, empresa de capital aberto. Né? Ou seja, não sobra nada no lucro, não sobra nada na geração de caixa, não consegue pagar, ou seja, paga o operacional aqui para pagar os juros do banco da despesa financeira. Então é um pouco disso. De novo, se a empresa não cresce a geração de caixa, não cresce a lucratividade, não tem por que as ações subirem, né? Infelizmente. Então essa discussão. Lá fora não. As empresas estão com juros altos, estão para o padrão americano, mas os juros lá é de 5%. Né? Aqui no Brasil, a gente pega a Selic a 10%, mas o custo de capital mesmo é 12%, 13%, 14%. Então é um pouco dessa discussão. As empresas, será que estão expandindo o lucro para justificar um Ibovespa subindo? E até só para terminar um ponto aqui, que sempre me faz essa provocação, mas o Ibovespa em dólar está barato. Né? Aí eu jogo a pergunta para vocês, né? Mas também as empresas não conseguem expandir a lucratividade em dólar. Né? Então, cresce 10% o lucro nominal aqui em Brasil. Só que a moeda se desvaloriza 15%, teoricamente, nominalmente em dólar, a lucratividade não está subindo dessas empresas. Né? Então, a gente olha sempre para o indicador também. É o Ibovespa em dólar, mas também seria o lucro em dólar das companhias, né? Só para deixar aqui uma provocação. Marco, olhando um pouco para futuro, né? Até a gente estava falando um pouco mais do cenário atual, Brasil especificamente, falei muito sobre os desafios até da nossa economia em relação ao fiscal no nosso primeiro bloco, mas acho que a gente tem que olhar ali que é uma situação, principalmente em que as preocupações econômicas não é só, né, aqui nossa brasileira, a gente
olha para outras grandes economias que também estão passando por grandes desafios, tentando olhar um pouquinho mais para este cenário externo agora, olhando para o futuro, a gente tem desaquecimento, principalmente ali em China, Estados Unidos, né, ainda depende ainda muito dos dados, mas a gente vê uma grande preocupação em relação ao desaquecimento da economia, algumas incertezas fiscais nas duas maiores economias também. Eu queria entender um pouco da tua leitura, como você enxerga este cenário macro, externo e o reflexo disso, né, nas expectativas para o nosso mercado brasileiro? Bom, acho que olhando o lado do copo meio vazio, né, que acho que é a principal incerteza, em relação ao ritmo de crescimento econômico americano, né? Então, acho que essa é a grande dúvida. Alguns falam que os Estados Unidos já está em recessão, né, que vai ser uma recessão forte. Outros falam que não vai passar por uma recessão, vai ser uma desaceleração mais fraca, né? Mas o mais importante do lado, olhando para o copo meio cheio, né, especificamente, a gente tem a leitura de 2023, tá? Ou seja, do ano passado, de que os economistas erraram nessas projeções, né? Esperava-se uma recessão nos Estados Unidos que nunca aconteceu, né? Então eu gosto muito daquela frase do Warren Buffett que fala assim, não jogue contra a América, né? Então, os Estados Unidos têm uma capacidade incrível de se reinventar. Isso eu lembro quando foi a grande crise financeira mundial, que ela foi oriunda do mercado imobiliário norte-americano, né? Mas foi o primeiro país, ou o país que saiu mais forte, né? Enfim, da recessão que ele mesmo criou, né? Tem países europeus que sentem até hoje a grande crise financeira mundial, né? Então, eles têm uma capacidade muito grande de se reinventar, de ser mais produtivo, e essa que é a minha leitura, né? Talvez quando a gente esteja passando por, de fato, um desaquecimento econômico, vai se traduzir um desaquecimento global, ou seja, ritmo de crescimento menor, mas não espero nenhuma ruptura, né? Mas talvez olhando para 2025, 2026, com juros mais baixos, né, nos Estados Unidos, na Europa, em outros mercados, talvez também a gente esteja falando de uma retomada de um ritmo de crescimento mais próximo do natural. E espero também que o Brasil consiga, né? O Brasil, felizmente, é muito produtivo nas suas commodities, né, sobretudo agrícolas, né, soft commodities, enfim, e a gente consegue surfar. A gente tem um custo de produção muito baixo, né? Então a gente precisa entender e se readaptar nesse momento de um possível reaquecimento, né? Mas o momento agora é um momento de transição, né, de menor crescimento global, e o Brasil precisa entender isso, que o mundo não vai nos ajudar, né? A gente não conseguiu surfar essa festa novamente, né? Ô Marco, e esse é um ponto importante, né? Porque até em outras épocas, em outros cenários, inclusive, o Brasil contou, vamos dizer assim, talvez com a sorte desse cenário externo estar diferente. E desta vez não temos, talvez, essa sorte, né? Temos esse outro desafio pela frente. E ainda tratando sobre a questão de China, e você trouxe muito bem, né, essa questão das commodities como um todo, o quanto você acha, porque a gente viu grandes volatilidades, principalmente minério, petróleo, sofrendo muita volatilidade nesse ano por conta dessa expectativa de um crescimento menor da China. O quanto você enxerga de fato que isso pode acabar, de certa forma, sendo aí, né, talvez um grande desafio para a gente para os futuros anos, ali, no médio e até longo prazo? Pelo menos no curto prazo, né, vamos colocar assim, final de 24 e ao longo de 2025, a gente precisa passar por uma realidade de que nossa balança comercial pode ser afetada, né? De certa forma, a gente precisa entender um pouco esse patamar de petróleo, mas principalmente do minério de ferro e outras commodities como um todo, né? Que podem trazer, impactar negativamente o nosso crescimento econômico, vamos colocar assim, para os próximos 2 anos, né? 2025 e 2026. Então a gente precisaria estar passando até um pouco a discussão de que a China passa, né, de ter uma economia local, né, mais forte, mais pujante, para a gente conseguir sustentar esse ritmo de crescimento. Então talvez a gente tenha, né, um 2024 um pouco mais forte, mas infelizmente 2025 e 2026, né, por conta desses fatores do desaquecimento global, a gente não consiga ter um crescimento no mesmo ritmo, né? O que a gente fala assim, pelo menos pode ser um lado positivo, talvez para a nossa inflação, pode ser um lado positivo, talvez para nossos gargalos, né? Será que a gente também teria capacidade para crescer num ritmo maior? Mas infelizmente, né, a gente está chegando num momento de que o mundo vai estar crescendo menos, né? Se desaquecendo,
e até teve uma projeção recente do Goldman Sachs revisando para baixo, né, o preço do minério de ferro para 2025. Então a leitura é justamente essa, né? Infelizmente, e para você que é principalmente investidor de bolsa, precisa entender um pouco dessa realidade, né? O nosso Ibovespa, a nossa B3 aqui é muito dependente do humor, das oscilações, né, em relação à expectativa de preços de commodities. E aí era justamente esse ponto que eu queria voltar. O peso é muito grande, tanto de Vale, Petrobras, né, das empresas muito relacionadas a commodities e que sofrem esses reflexos por conta deste cenário. Aí eu volto para a questão da nossa bolsa aqui especificamente, né? A gente sempre vê um comportamento muito chamado no mercado de voo de galinha do nosso Ibovespa, né? A gente vê alguns momentos, conseguimos trazer ali investidores estrangeiros, mas em outros momentos a gente perde. Qual que é a sua perspectiva diante de todos esses cenários, não só o macro, mas também o interno no qual a gente estava discutindo? A gente vai sempre vivendo nesse voo de galinha? Eu acho que concatenando, né, juntando tudo que a gente falou aqui hoje, todos os investimentos, né, seja investimento na renda fixa, seja investimento em bolsa, no empreendedorismo, né, investimento produtivo numa fábrica, no agro, ele depende, para mim, tem uma variável que é a mais importante de todas, chama-se custo de capital. Né? Custo de capital, para resumir, para você que está assistindo, é a taxa de juros, né? E suas variáveis, seus prêmios de risco, né? Vamos colocar assim. Então, quando a gente não tiver um ambiente, infelizmente, né, de custo de capital no Brasil muito alto, né? E acho que é essa a realidade que a gente está vivendo, né? Se a gente pegar a Selic, acho que ninguém esperava que nesse momento que a gente está gravando a Selic perto de 10%, possibilidade de subir. E acho que a gente, infelizmente, não tem nenhum cenário, né, de uma Selic a 6, 8, né, por cento. Porque vamos fazer uma conta aqui junto, que seria o natural para um país como o nosso, emergente, né, para estimular, de fato, um crescimento forte e sustentável. Ter uma inflação controlada, rodando entre 2% e 3%, tá? Com uma taxa nominal de juros rodando entre 5%, 6%, 7%. Esse seria o estágio que a gente conseguiria estimular muito investimento estrangeiro chegando no Brasil, muito investimento produtivo no Brasil, todo mundo querendo gerar negócio. Mas, infelizmente, no curto prazo, e alguns falam que possa durar alguns meses, alguns falam que possa durar alguns anos, mas enquanto a gente tiver esse ambiente que a gente não consegue ter um custo de capital mais baixo, de novo, é uma soma de fatores, mas insegurança jurídica, né? Resultado fiscal, preocupação em relação à inflação de longo prazo no Brasil, uma soma de fatores, a gente não consegue trazer nosso custo de capital para o Brasil, a gente não consegue estimular o investimento produtivo, né? Eu digo que eu sou sempre o romântico da roda, né? Mas esse ambiente de juros mais alto é um ambiente de custo de capital muito alto, né? E que traz muito desafio, né? Para o investidor. Olho como muita oportunidade, né? Mas vejo também que enquanto a gente tiver esse ambiente, custo capital mais baixo, a gente não consegue ter isolar esse voo de galinha e, de fato, trazer um crescimento sustentável, né? E falando em questão de oportunidade, Brasil como esse cenário externo, o Brasil tem aí uma grande capacidade de se tornar, acho que, referência em relação à bioeconomia, à economia verde como um todo, né? Quando a gente vê num cenário no qual a gente percebeu nos últimos anos o quanto a questão da dependência energética pesou muito para a Europa como um todo diante da guerra ali da Ucrânia e da Rússia especificamente, todo esse impacto inflacionário, e o Brasil tem essa riqueza, vamos dizer, que seria ali uma grande oportunidade. O que trava a gente, de fato, a conseguir, de repente, trazer essa marca ou vender essa marca de ser aí um grande exportador de energia limpa? De novo, concatenando, né, trazendo todos os assuntos que a gente falou aqui, a gente precisa, de novo, de segurança, né, de previsibilidade, né? Fazer um investimento, imagina assim, eu vou falar para você, pessoal, eu estou precisando aqui de $1 bilhão para investir em hidrogênio verde que só tem no Brasil, né? Você fala assim, Marco, mas qual que é a garantia que você me dá que vai trazer um retorno de longo prazo, né? Que os contratos vão ser respeitados, que o custo de capital é baixo, né? Que você tem um comprador, né? Como é que vai ser? Você tem um marco regulatório que garante essa exportação, né? Então, são todos esses temas que a gente falou aqui que precisa o investidor, né, ter essa segurança, e de novo, não é só segurança jurídica, é uma segurança econômica, é uma segurança de contratos, uma segurança de longo prazo, que o investidor fala assim, pô, de fato o Brasil faz sentido, é o melhor lugar do mundo, onde eu tenho sol, onde eu tenho natureza, onde eu tenho boas pessoas,
onde tem o capital humano, onde tem tecnologia, pode ser uma base de exportação, onde consiga fazer um investimento de $1 bilhão, né, onde vai me trazer retorno nos próximos 10, 20, 30 anos. Né? Mas o investidor, o que ele faz? Ele tem muita insegurança que vem de longo prazo, né? Ou ele faz um investimento, como você falou, ele vem aqui, o que a gente chama de smart money, ele entra aqui e sai muito rápido, ou ele fala o seguinte, tá bom, ó, eu vou fazer um investimento em hidrogênio verde, mas como eu tenho toda essa incerteza aqui, eu vou fazer um investimento de $3 milhões aqui e vou tateando ao longo do caminho, se muda governo, se muda a legislação, se muda a regulação, a gente não consegue fazer investimentos de longo prazo com segurança, né? Insegurança jurídica, a gente sempre parece que vive apertando nessa mesma tecla, né? E você aí acho que trouxe muito bem, isso é muito ponderado na troca ali dos governos. Mas recentemente a gente teve um caso que aí não é especificamente do executivo ou legislativo que seja, mas foi do judiciário e aquelas discussões sobre a suspensão, principalmente das plataformas ali digitais no Brasil, como o X, o antigo Twitter. E muita gente começou a se questionar de fato, né, se a gente vai viver uma mudança não só em relação aos governos, mas nesse Supremo Tribunal Federal, se a gente pode viver algum tipo de intervenção. E eu queria entender na sua leitura o quanto isso afetou, se afetou, e o quanto pode continuar afetando, principalmente a confiança do investidor estrangeiro no nosso país. Eu vou fazer um paralelo aqui, depois eu volto para o caso específico, né? Mas a gente teve, como eu estava falando de investimento de longo prazo, e para quem é investidor de bolsa se lembra muito bem, e também investimento no setor, né, sobretudo de energia no Brasil, teve uma MP lá no governo da Dilma, né, que ficou muito conhecida, né? Acho que, infelizmente, ninguém esquece o nome dessa MP, que ficou conhecida como MP 579, né? E ela acabou alterando alguns regimes, aí, alguns contratos do setor de energia, né? Concessões, enfim, atualizações, antecipação, enfim. O grande objetivo ali, eu acho que, de novo, toda a boa intenção ali acabou se traduzindo em resultados horríveis, né? Em termos de insegurança dos contratos, né? Então, o objetivo ali era tentar reduzir de alguma forma o preço da energia, o que acabou se traduzindo em segurança jurídica. E, de novo, os investimentos em energia, imagina você aqui, construir uma usina, você começa o processo há 2, 3, 5 anos antes, né? Depois, até você começar faturamento, você já se alavancou, se endividou, você começa a ter um retorno muito de longo prazo, você precisa de ter um contrato que respeite isso. Tá? Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque hoje a gente está vivendo um pouco dessa incerteza, né? Será que o meu contrato vai ser respeitado? Porque acho que a gente tem dois grandes impactos, né? Primeiro, afugentar o investidor de longo prazo, né? Imagina aqui o investidor que venha a colocar uma plataforma de satélites no Brasil, né? Para ser uma alternativa para a sua internet, né? Ele fez esse investimento por vários anos seguidos, né? Está apostando no Brasil e chega algum momento que fala assim, pô, não, peraí, você não pode mais fazer negócio no meu país, né? Isso acaba afugentando eles, acaba afugentando outros parceiros, fornecedores deles, as famílias, enfim, acaba levando essa informação talvez para o país de origem dele. Então é sempre aquela dúvida, os contratos foram respeitados, será que o investidor está confortável em fazer negócio no Brasil? E o segundo fator, de novo, acontece um ou outro ou os dois, na minha visão, né? Ou afugenta o investidor. Por que eu falo isso? Até eu já deixei claro aqui na BBNC. Esse era um assunto que existia, mas muito pouco nas minhas reuniões, principalmente investidor estrangeiro. Hoje, 100% das reuniões se questiona esse ponto, né? Marco, qual que é a percepção aqui? Como é que eu vou ter meus contratos respeitados? Precisa ficar preocupado em relação a esse tema? Alguns temas que não existiam ou eram muito marginais algumas semanas atrás. E o segundo ponto também é em relação ao que a gente chama custo de capital. Ou seja, o custo de capital acaba subindo, né? Porque o investidor acaba não aplicando aqui, né? Nosso real acaba se desvalorizando, a expectativa de inflação acaba subindo, né? Os juros têm que permanecer altos para conter essa inflação, então acaba se traduzindo também num custo de capital. Aí quem sofre somos todos nós brasileiros, né? Porque imagina assim, um grande empresário tem um custo de capital elevado, né? Sobe de patamar de 10% para 11%, ele vai acabar infelizmente passando isso para
a inflação, para o preço do seu produto em algum momento. Então, as minhas duas preocupações, talvez não sejam as únicas, né? Mas são essas, né? Como é que fica a percepção de risco? De fato, aumentou, né, a percepção de risco, principalmente na quantidade de questionamento. E segundo, naturalmente, aí é online, né, que a gente diz, a percepção de risco se traduzindo em maior custo de capital, né? Custo de capital é câmbio, é taxa de juros de longo prazo, né? É o financiamento mais difícil. Como a gente vê aqui várias empresas procurando investimento, eu digo, a captação dos seus recursos lá fora, né? Porque sabe que lá fora que é mais barato, se faz aqui dentro, acaba ficando numa estrutura muito mais cara. Reta final, minha última pergunta. E olha que eu sou otimista, Dan. E olha que você é otimista, é verdade. Essa é a verdade. O Marco sempre vê o copo meio cheio, sempre vê o lado bom, otimista, mas é um cenário hoje, de fato, muito desafiador, Exato. né? Vamos dizer assim. Bom, você até trouxe um pouco da resposta da minha última pergunta de quem é Marco Saravalli, além de ser um grande otimista. Quais foram os principais desafios e aprendizados ao longo de tantos anos de carreira no mercado? Bom, acho que o grande aprendizado que a gente tem aqui é que a gente ainda tem, acho que principalmente falando no caso lá do hidrogênio verde, a gente tem algumas vantagens aqui no Brasil que só no Brasil tem, né? Então são vantagens da natureza, do clima e principalmente acho que das pessoas, né? As pessoas querem fazer algo diferente, querem construir um país melhor, né? Querem ter uma melhora de vida, né? Algumas, infelizmente, acabam optando por essa decisão fora do país, né? Vou construir a minha vida fora do país. Mas eu vejo aqui no Brasil também, até mesmo por conta das nossas deficiências, né? Reconhecidamente, que ainda tem muito que a gente chama de upside, muito potencial, né? Então, você construir algo de forma regular, né? Olhando para todo esse potencial da população do nosso consumo, e acertando, né? E acho que principalmente contribuindo, que eu faço bastante, contribuindo com os órgãos reguladores, tentando evoluir, Banco Central, CVM, outros órgãos reguladores, a gente consegue ter um potencial de crescimento, né? Embora acho que o grande desafio continua sendo o custo de capital aqui no Brasil. A gente precisa ter condições para no longo prazo reduzir, ser mais parecido com os mesmos países emergentes ou próximo aqui do Brasil. E eu tenho certeza que muita gente vai fazer muito negócio aqui para o Brasil, mas a gente precisa ter esse ambiente, essa condição, né? Que eu acho que ainda, olhando para o copo meio cheio, eu acho que ainda é possível aqui no Brasil a gente criar esse ambiente para termos, né, mais empreendedorismo para o Brasil e, como você falou, deixar esse voo de galinha e para ter um crescimento forte, né, e sustentável e que consiga, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é um grande objetivo de economista, buscar informações alternativas para melhorar a qualidade de vida, mas que seja de uma forma permanente, né? Que não seja algo momentâneo. E acho que é um pouco desse recado aqui para terminar com um pouco de otimismo. Ô Marco, você falou o seu lado profissional, quem é você aí desse lado, né, mais otimista, mas eu que te conheço do lado aqui pessoal, faltou dizer que você é um grande roqueiro também e baterista, né? Por favor. Né? Isso eu já fui, né? Já fui, né? Hoje eu tô mais enferrujado, né? Marco, quero agradecer. Prazer. Obrigado, o prazer foi meu. Até mais. Tchau, tchau. Grande Marco Saravalli aqui com a gente. Mercado NB de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.